Olá, bom dia, graça e paz seja convosco, tudo bem? Espero que sim. Vim aqui trazer uma palavra de Deus para a sua vida, vim aqui trazer uma revelação para você que ainda tem dúvidas. Dúvidas do único que deve ser adorado, o único que deve ser exaltado, o único que nos leva novamente a ter comunhão com o Pai. É o único, a Bíblia diz. A Bíblia que não é simplesmente um livro feito por mãos de homens normais, como alguns falam aí. Mentira. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia diz, Timóteo 3,16 diz que a Bíblia, toda a escritura, ela é inspirada por Deus. Ela foi usada, homens foram usados, homens espirituais, homens de Deus. O apóstolo Pedro também diz, o apóstolo Paulo também diz, homens santos, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, que foi inspirado, que fez a Bíblia, que escreveu a Bíblia, que hoje é a palavra de Deus, que tudo que está escrito está acontecendo. Você não precisa ser tão espiritual para saber que o que está na Bíblia é espiritual e é a palavra de Deus. Tanto é que muitos países ela não entra. Muitos países, se falar dela, pessoas são queimadas vivas. Tem países que são fechados que você não pode. Há muitas lutas para acabar com a Bíblia desde o início. É uma guerra sobre guerra. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Se a Bíblia não é a palavra de Deus, por que tanta perseguição? Como é que vai perseguir algo que não é real, que não tem... Se a Bíblia não fosse a palavra de Deus de verdade, por que muitos livros que nós estudamos aí, cursamos nos níveis superiores, nas faculdades, você vai ver lá alguns livros antes de Cristo, depois de Cristo, ou seja, tudo foi real, não é uma historinha de quadrinho, não. Que nem muitos aí, que tem suas mentes cauterizadas, usam. Alguns aí que vivem, infelizmente, na ignorância, outros na rebeldia mesmo, falam, tentam contradizer aquilo que é verdade, mas a Bíblia deixa claro do único que deve ser adorado e exaltado. Querido, desde o início, desde quando Jesus se entregou na cruz, os 3 dias que Jesus ficou ali, aguardando o momento de ressuscitar, né? Os religiosos que não queriam abrir mão da sua glória humana aqui na terra, que não queriam abrir mão do poder aqui da terra, já quis ali gerar confusão na mente das pessoas, dividindo a glória de Jesus para outras coisas, criando outras coisas, gerando confusão na vida das pessoas. E hoje não é diferente. Hoje, nos nossos dias, não é diferente. Há uma luta para gerar confusão, dividir a glória de Deus, dividir a glória que deveria ser dada somente a Deus, ao Criador dos céus e da terra, desde o início, desde lá de Gênesis. Aliás, desde o céu, né? Satanás já quis roubar a glória de Deus. Já quis gerar confusão lá no céu mesmo. E hoje não é diferente. Hoje ele fica usando os seus servos, aqueles que preferem a glória aqui da terra, o poder aqui da terra, aquele que não quer abrir mão do poder nenhum aqui da terra. Satanás continua usando essas pessoas. Porque para o Satanás e para os seus anjos caídos, que hoje são os demônios que atuam, escravizando as pessoas em todas as áreas, muitas áreas, ele continua nos nossos dias atuando, gerando confusão, gerando dúvida, roubando a glória de Deus, enganando as pessoas, levando as pessoas a adorarem outras coisas. Desde lá atrás ele continua fazendo a mesma coisa nos nossos dias. É nós que temos que decidir quem adorar. É nós que devemos muitas vezes ser curioso e procurar saber quem é digno de toda a glória. Quem que é o único Deus Criador dos céus e da terra e seu Filho Jesus. E ao Espírito Santo, mais ninguém. Eu vim aqui nessa manhã glorificar aquele que é digno. Trazer uma palavra para que você possa, você que ainda tem dúvida, você que ainda fica dando crédito a quem não é digno, a quem não a merece. Eu vim trazer uma palavra de Deus para o seu coração,
para que você acorde para a realidade antes que seja tarde demais. A Bíblia deixa claro, vai lá comigo em Filipenses capítulo 2, vai lá. É muito simples aqui, ó. A palavra de Deus deixa claro, ensina claramente quem é digno de toda glória, quem é digno de toda honra. Eu não estou aqui para trazer confusão, trazer dúvida para sua mente, não, eu estou aqui para esclarecer. A Bíblia deixa clara, que abre a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, olha só o versículo 5, para resumir aqui o texto. Ó, de sorte que haja em vós. A palavra de Deus fala assim, de sorte que haja em nós, olha, esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. É assim que nós devemos ser. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação. Ele não quis ser igual a Satanás, Lúcifer, que quis ser igual a ele. Não, ele fez totalmente diferente. Por isso que Deus deu honra, deu glória. Aqueles que são humildes vai ser exaltado, vai ser salvo. Agora aqueles que querem poder aqui na terra, aqueles que passam por cima de todo mundo aqui na terra, vai acontecer igual o que aconteceu com ele. E sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele abriu e fez a diferença. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Ele pagou esse preço por nós. Ele foi o único, mais ninguém. Mas ninguém, olha aí, mas ninguém fez por você o que Jesus fez. Para de ser tolo, para de ser ignorante, para de seguir alguns ensinamentos que não é verdade que está na palavra. Para com isso. Nem tudo que parece é. Cuidado. Pelo que também Deus exaltou, versículo 9, olha, pelo que Deus exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Olha só o que acontece, que vai acontecer. A Bíblia diz que Deus o exaltou e deu nomes que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. 3 lugares, ou seja, o maior nome que está, não é de fulano, de cicrano, não é de líderes aí que são adorados, de alguns tipos de religião, não. Não. O único que deve ser adorado, a Bíblia Sagrada deixa bem claro, a Bíblia que não é um livro comum, hein? Mas é um livro inspirado por Deus. Deixa claro que o único que deve ser adorado é Jesus Cristo. Não é nem A, nem B, nem C, nem mais ninguém. É Jesus, o Filho de Deus. Jesus que estava com Deus desde o início, desde a criação do mundo. Ele já estava com ele. A Bíblia deixa claro isso. Então Jesus é o único. Ei, para de bobeira, para de idolatria. Para de dividir a glória de Deus. Lembra lá atrás o que aconteceu. Jesus se entregou, Jesus humilhou, Jesus pagou um alto preço por nós. Ele é o único que deve ser adorado, ninguém mais. Ninguém mais deve ser adorado. Ele é o único que deve ser exaltado. Há algumas pessoas que foram espirituais, que foram usadas por Deus para nos abençoar. Essas pessoas devem ser respeitadas apenas, mas adorado e exaltado é só Jesus. Deixe de idolatria. O Evangelho de Mateus 6,33 diz assim: buscai-me primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ele é o único. Tem pessoas que não vão para frente. Eu não estou falando apenas de bem materiais, não, que bem material não é tudo. Uma prova que bem material não é tudo, que Jesus Cristo foi o próprio Satanás, que tem poder também. Adão e Eva, após errar, deu poder para eles. E ele age. Ele age, ele tem um poder aqui. Ele quis enganar Jesus Cristo. Ele prometeu dar os bens, dar poder aqui, para que Jesus o adorasse. Lá em Mateus capítulo 4, mas Jesus não fez isso. Jesus é Deus, Jesus é fiel. Jesus não negou, Jesus foi compromissou. O que ele cumpriu, o que ele comprometeu com o Pai, ele cumpriu. Ele cumpriu.
Porque Jesus é Deus, Jesus é fiel, Jesus foi leal. E aqueles que têm compromisso com Jesus também serão assim. Terão o mesmo caráter. Jesus é o único que deve ser adorado, querido. Jesus é o único que deve ser exaltado. Jogue fora tudo que roube a glória de Jesus. Tudo que roube a glória de Deus da tua casa. Tudo que roube a glória de Deus. Faz uma reflexão de tudo que aconteceu. Jesus arrastava a multidão. Jesus curava, Jesus libertava no início. Antes de Jesus ir para a cruz. As pessoas lá atrás, os judeus, queriam até levantar ele como rei. Só que o reinado de Jesus não era terreno. Se fosse, ele teria sido, mas não era aqui. Ele é rei no céu. Na terra e debaixo da terra. As pessoas queriam levantar Jesus. Os judeus lá atrás. Para que Jesus os livrasse da escravidão ali, da opressão dos romanos. E Jesus tinha a capacidade de ser qualquer líder aqui na terra, porque além de ser um homem sábio, um homem humilde, ele tinha o poder de Deus, ele operava, ele libertava, ele curava, ele fazia muitos milagres. Então Jesus já era adorado, Só que Jesus se entregou na cruz, porque veio para cumprir a ordenança, o combinado com o Pai. E quando Jesus vai para a cruz, Jesus fica ali 3 dias ali, nesse tempo de ressuscitar. Aí os líderes religiosos falaram: opa, e agora? Nós temos que arrumar um jeito das pessoas parar de adorar esse homem. Vamos criar alguns tipos de imagem, ídolo, vamos criar um monte de coisa. Para que as pessoas parem de adorar, parem de crer, senão nós vamos perder muitos recursos. Nós vamos perder recursos. Porque o homem terreno, ele vive só de recursos. Não estou falando que recurso não é importante, mas ele quer poder. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é uma bênção, desde que nós não sejamos movidos por ele. Não espere coisa boa de quem é movido por dinheiro, filho. Não espere coisa boa de quem é dominado pelo dinheiro, de quem é ganancioso. Não espere coisa boa de pessoas assim. E eles tentam roubar a glória de Deus desde lá atrás e continuam nos mesmos dias de hoje. Roubando a glória de Deus. Eu quero aqui, querido, que você entenda. Faz uma reflexão. Foi isso que aconteceu. Para quê? Criaram coisas para as pessoas ficarem adorando. Ah, não, olha, querido, tem coisa que não deve estar na sua casa. Tem coisas que você não deve nem para... Ah, que minha mãe me deu, meu pai me deu. Não, tem coisa que você não deve. Ah, é lembrança. Tem coisa que está trazendo maldição para a tua casa. De geração em geração. A sua família não vai para frente. Os seus filhos não vão para frente. Os seus avós não foram para frente. De geração em geração. Aniquila tudo que rouba a glória de Deus. A glória é somente de Deus. Você não deve se prostrar diante de nada. Você não deve rogar mais ninguém no seu Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tudo que você faz, isso é idolatria. Deus não se agrada. Se arrependa. Se arrependa hoje dos seus maus caminhos e crê nos mandamentos do Senhor, nos estatutos do Senhor. Se arrependa hoje mesmo, antes que seja tarde. Se prostre somente a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Se essas coisas fossem boas, fossem de Deus, não estaria no centro de ubandas, de macumba, de bruxaria. Trabalhos feitos para destruir famílias, casais. Se essas coisas malignas não fossem boas, não estava lá. E não vem querer falar que essas coisas têm poder, não, que esses lixos não têm poder. Quem tem poder é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É Jesus que tem poder. Para de querer dar poder, tolo, a essas porqueiras aí, que foi feita por mãos de homens. Objeto não tem poder, o único que tem poder é o Criador dos céus e da terra. E o Filho, acorda para a realidade. Se converta.
Se converta dos maus caminhos, larga de idolatria, vai buscar a verdade, vai buscar o conhecimento, vai nas escrituras, vai ler a palavra de Deus. Acorde, enquanto é cedo ainda, enquanto dá tempo. Os cercos estão se fechando. A cada dia está mais perto da volta de Jesus, da grande tribulação, das guerras. A cada dia está ficando mais próximo da volta de Jesus. E você vai continuar aí na ignorância? Você vai continuar servindo aos demônios? Sendo escravizado nas religiões? Ou você vai se converter logo, logo ao Senhor Jesus Cristo, que é o único digno de glória? Vai continuar na ignorância? Vai continuar na rebeldia? Vai continuar afastado da igreja, afastado de Jesus? Vai continuar culpando as pessoas por seus fracassos? Ou você vai se levantar e se posicionar? Ou você acha que você é o único que foi traído, que foi maltratado em algum lugar talvez? Os homens de Deus não foram? Então, se levante enquanto é cedo, se arrependa, peça perdão, peça ajuda. Eu não consigo. Então, Jesus veio para esses mesmos. Se humilhe, clame, se levante, se posicione. Procure um lugar que pregue o Pai, Filho e Espírito Santo. Vai servir a Deus antes que seja tarde demais. Amém? Vá servir ao Senhor. Pare com isso, vai servir a Deus. Esquece o passado. Jesus é que cura as feridas. Jesus é que cicatriza. Levante-se hoje mesmo, em nome de Jesus. Pai, ajuda essa pessoa. Ajuda essa pessoa a entender, Pai. Ajuda ela a tomar a decisão, meu Deus, de não andar por sentimento nem por emoções. Parar de ficar guardando tradições que não exaltam o Senhor, Pai. Tomar coragem e se posicionar, Pai. A sua palavra deve estar acima de tudo. Acima do próprio homem, do próprio parente, da própria mãe, pai. Que se os ensinamentos deles não condiz com a sua verdade, nós devemos abominar. Nós devemos, agradecer, reconhecer que eles também eram ignorantes, mas nós devemos nos posicionar hoje, quando nós conhecemos a verdadeira verdade. Eu te peço, em nome de Jesus, Pai, ajuda essas pessoas, Senhor, a tomar uma decisão radical e se firmar nos caminhos do Senhor, Pai. Eu te peço, abençoa, Senhor. Abençoa, leva elas a entender que o único que deve ser exaltado e glorificado é Jesus Cristo, Filho de Deus. Em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, ajuda essas pessoas, abre o entendimento dela, abre as vossas mentes, abre os vossos corações, para que compreendam, Senhor, e se renuncia para as religiões, e creia somente em Jesus, creia somente no único que deve ser adorado e deve ser exaltado, Pai. Eu te peço nesta manhã, meu Deus amado, em nome de Jesus Cristo, eu te peço nesta manhã, Pai, ajuda, Senhor, ajuda essas pessoas, leva-as a entender que o verdadeiro cristianismo não tem nenhuma tumba para visitar, nenhuma cinza para adorar, nenhum morto para adorar. Cristo está vivo e viverá para sempre. Billy Graham diz isso e é verdade, eu creio dessa maneira. Amém, querido? Você precisa adorar somente Deus, Jesus e o Espírito Santo. Mais ninguém, não roube a glória do Senhor. Não divide a glória, na verdade, do Senhor com outras coisas. Teve pessoas que são dignas de respeito, mas adorar somente a Deus. O único que intermediário é Jesus, mais ninguém. Tira isso da sua cabeça. Jesus foi o único que morreu, ressuscitou, está à direita de Pai hoje. Os demais, todo tipo de pessoas que foram usadas aí, estão aguardando o julgamento. Estão lá no túmulo aguardando o dia do julgamento. Então não seja bobo. Se converta ao único que é digno de toda a glória, digno de ser exaltado, digno de ser adorado. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mateus 6,33, só para concluir, diz: buscai-me em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. João 3,16 diz que Deus amou o mundo, que deu o seu único Filho,
na cruz do Calvário, para morrer na cruz, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem a vida eterna. Você quer a vida eterna? É através de Jesus, mais ninguém. Amém? Você gostou do vídeo? Curta, compartilha. Se inscreve no canal do Pastor Wilson Coutinho também. Amém? Um abraço, até mais!